Glórias. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que noite maravilhosa, né? Impactar os nossos corações com o poder dEle, com o agir dEle. Ele faz do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer. Ele age do jeito que Ele quer. Louvado seja Deus, porque há momentos que Ele, de fato, Ele confronta os nossos corações. Ele confronta os nossos corações simplesmente a não estar com o coração endurecido, ou não estar com o coração de dura cerviz, ou até mesmo para tratar, ou até mesmo para nos levar para mais próximo dEle. Porque Ele é Deus, Ele é bom, Ele é majestoso, Ele é soberano. Sabe essa alegria que brada de dentro do nosso coração ao ver o irmão John com uma luta, uma barreira de muitos anos, de uma dificuldade de muitos anos, aonde o Senhor vem trabalhando, a fé que ele tem no Senhor Jesus foi trabalhando no coração dele, e isso foi efetivado. Isso foi, com certeza, irmãos, o agir de Deus na vida, na família do irmão John. Eu senti assim um desejo de orar pela vida dele. Vamos orar pela vida dele, né? Se coloque de pé, vamos orar. Eu quero convidar o irmão Fabiano, né? Vamos, irmão Fabiano, faça oração. Já que o Senhor te usou para dar esse direcionamento espiritual, que o Senhor continue usando, que o Senhor continue também guardando, aumentando a fé, cuidando em todo o bom tempo, e que isso seja só o início de uma luta ou de uma batalha que se vem, mas que é certa. Pelo nome de Jesus Cristo, a mãe de John, os irmãos, os familiares, a família se rendendo aos pés de Jesus. Glória a Deus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor. Bendito Deus, maravilhoso, eterno, Deus de glória e poder. Obrigado, Senhor, pelo dia de vida. Já te pedimos perdão pelos nossos erros, nossas falhas cometidas, Senhor. Às vezes até sem pensar, sem entender. Mas, Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, toma nossas vidas em tuas mãos. Te peço pela vida do irmão John, Senhor, que o Senhor venha abundantemente te abençoar. A sua casa, as suas finanças, a sua celeira, a sua vida espiritual, Senhor. Meu Deus, meu Pai, dá direcionamento a teu servo, cada vez mais e mais. Não deixe ele andar no seu próprio entendimento, mas que ele venha andar no entendimento do Senhor. Bendito Deus, eu te apresento também a mãe do teu servo, Senhor. Pai, que o Senhor venha fazer, Senhor, coisas grandes, Senhor. Que o Senhor venha alcançar, que o Senhor venha transbordar, que o Senhor venha, Senhor, ser o Senhor da vida do teu servo e da tua serva. Que o Senhor jamais venha deixar faltar, Senhor, o alimento, a tua presença, o teu Espírito sobre a casa, sobre, Senhor, os seus familiares. Te peço também, Senhor, pelas nossas vidas, porque nós estamos aqui nesse momento. Te peço pela nossa família de perto e de longe. E eu te peço, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha te manter a tua presença nesse lugar. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor, com a palavra do céu. Que não venha ser aquilo que nós queremos, Pai, mas aquilo que o Senhor acha e que o Senhor quer que nós ouvimos. Meu Pai, toma o primeiro e último lugar. Te faz presente, Senhor. Usa, Senhor, o teu servo com poder e autoridade. Pois assim te damos graça, te glorificamos, te exaltamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Palavra de Deus em Marcos. Vamos dar a sequência de Marcos, capítulo 11, versículo 12. É o mesmo texto do qual está também lá em Mateus, mas hoje nós vamos tratar em Marcos. Amém? Dando sequência ao estudo, ao direcionamento que o Senhor tem tocado nos nossos corações. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma algum fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre,
eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tendes fé em Deus? Porque em verdade vos afirmo que se algum disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quantos em oração pediste, crendo que recebeste, isso será assim convosco. E quando estiveste orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Glória a Deus. Irmãos, quando eu comecei a estudar Mateus, e aí trouxe a ministração da entrada triunfal de Jesus, algo majestoso. A gente vê o próprio Senhor Jesus de modo humilde, de um modo simples, e a profecia vai se cumprindo, e aí ele recebe honra, e aí, sabe, a gente vê, é um momento onde a palavra de Deus está se cumprindo. Aí a gente pode ver Marcos capítulo 11, logo no início. E aí ele é louvado, os corações das crianças também levam a louvá-lo e engrandecer o nome do Senhor Jesus. E aí a gente se depara nessa situação onde no versículo 12, ele, quando saía de Betânia, teve fome. Jesus aqui, se eu não me engano, é a segunda vez em qual ele teve fome, mostrando que era um Jesus Deus, um Jesus que passava por tudo aquilo que nós passávamos. Passava por luta, passava por dificuldade, fazia milagre através dele. É interessante que quando, nesse contexto, o que me chamou a atenção, sim, o que tocou no meu coração. Sabe, irmãos, por várias vezes nos evangelhos, e principalmente no evangelho de Marcos também, a gente percebe Jesus fazendo milagres. E ele faz milagres, e logo em seguida desses milagres, ele traz a beneficiar os homens. Como? Ele faz um milagre da multiplicação, e de modo imediato é para beneficiar os homens. E quando eu comecei a ler esse texto, algo me chamou a atenção, porque ele faz um milagre, mas esse milagre ele é um pouco difícil de compreensão desse milagre. Poxa, como assim? Com uma palavra que ele liberou, ele fez secar aquela figueira. Poxa, que milagre é esse? Sabe, um milagre se a gente for olhar, ou se a gente poder olhar de modo humano, parece ser um milagre onde esse milagre está trazendo uma destruição. Né? Destruir o quê? Destruir a natureza, e Jesus está destruindo a natureza. Mas tudo o que Jesus faz, ele faz com propósito. E tudo o que Jesus faz, ele faz para alcançar as nossas vidas. Sabe, trazendo para o contexto do qual o Evangelho de Marcos, ele registra, me chamou a atenção, irmãos, a forma como o escritor, a forma como ele foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, e aqui ele coloca de forma cronológica. Cronológica como? Ele se depara nessa situação daquela figueira, e aquela figueira não tem muito o que dá para Jesus, e aí logo em seguida vem a purificação do templo, né? E logo em seguida os discípulos fazem aquela indagação a Jesus. Ele chega num templo, e aí trouxemos essa ministração de um templo onde estava corrompido, e aí começaram a vender dentro do templo, trocaram as motivações, a motivação correta que deveria ser louvar, engrandecer, bendizer, ali no templo, naquele local, o local no pátio do gentil, as motivações foram trocadas. E aí quando a gente olha para a palavra de Deus, voltando para Marcos capítulo 11, a gente vê o agir de Deus, a maneira como Deus, sabe, irmãos, em 2 ou 3 dias, pensa como Deus abriu mais o meu entendimento nessa palavra. O bom de estudar a palavra de Deus de modo sistemático é a maneira como Deus vai tocando e nos transformando.
Quero abrir um parênteses aqui e quero falar um pouco sobre gratidão. Foge aqui um pouquinho do texto, daquilo que... Mas eu não poderia dizer, irmãos, começar agradecendo a Deus. E eu gostaria que você fechasse seus olhos e agradecesse a Deus. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem proporcionado na sua vida, por aquilo que Ele tem, te dado, muitas vezes, livramento, que por muitas vezes você não chega nem a ter conhecimento, e o Senhor, Ele proporciona isso. Seja grato pela sua família, daqueles que foram alcançados pelo Senhor Jesus, e até mesmo daqueles que não foram alcançados pelo Senhor Jesus, que de uma certa forma são usados até pelo inimigo contra a tua vida. Mas agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pelo simples fato da oportunidade de estar na casa de Deus, a ouvir a palavra de Deus. Agradeça a Deus pelo fato de poder expressar, de poder orar, de poder entregar, de poder pedir, de poder, extravasar, de poder questionar muitas vezes, porque Deus é Deus. Agradeça a Deus pelo líder espiritual que Deus tem colocado na sua vida, a dar um direcionamento espiritual para te colocar no caminho certo, e é o caminho de Jesus, estreito, porém, com certeza, traz alegria meio às lutas. Por que tudo isso, irmãos? Porque às vezes um detalhe de esquecer de agradecer, a ingratidão toma força em nossos corações. Você pode aplaudir a Jesus? Eu não poderia deixar isso, tocou forte esses dias no meu coração, de sempre estar agradecendo. Agradeço a Deus, agradeço pela minha esposa, agradeço pelo meu pastor, de estar cada vez mais trabalhando, tratando e nos ajudando a chegar no céu para celebrarmos junto ao nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Voltando para o texto, Marcos... me chamou a atenção uma peculiaridade, a forma como Marcos registra os milagres, e esse milagre aqui, irmãos, de secar uma figueira. Jesus chega, teve fome, passa por dificuldade. O texto no versículo 13 vai mostrar que ele de longe avistou aquela figueira, mas o texto também vai registrar e vai nos mostrar que quando ele tinha folhagem e quando ele chegou lá, simplesmente não tinha fruto, porque não era tempo de figo. Estudando um pouco acerca de como se dá a frutificação de um figo, o figo, ele se dá primeiro do que as folhas. Primeiro o fruto nasce, para depois as folhas nascerem. Então, Jesus avistou aqueles figos, tudo com folhas, e de longe ele avistou, e, claro, sendo Deus, ele é onisciente, ele sabia que lá não teria fruto, mas chegou lá e com certeza isso ficou evidenciado e ficou marcado, e se comprovou que literalmente ali naquelas figueiras não tinha fruto. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiz ao meu coração. Você está frutificando ou você é infrutífero? Você está tendo fruto diante de Deus ou você é infrutífero diante do Senhor Jesus? Jesus faz Jesus sendo Deus, ele vê toda essa situação, ele entra por Jerusalém, volta para Betânia, faz aquela pernoita, e quando ele chega aqui diante dessa situação, sabe o que é tremendo da parte de Deus, irmãos? Deus, ele sabia de uma coisa, Jesus sabia de uma coisa. Muitas vezes, tudo aquilo que aparenta ser, não é. Aparentava, mas não era. E o que fica evidenciado de forma implícita aqui no texto era que Jesus olhou, mas quando ele chegou parecia ser um figo bem frutífero, mas simplesmente era algo enganoso.
Essa é a primeira aplicação que fica implícita nesse texto. Por quê? Porque Jesus lutava pelos seus. Jesus veio para os perdidos da casa de Israel. Jesus lutava por Israel. Jesus chegou ao templo no sentido de purificar o coração daqueles que estavam longe, estavam desagradando. E aí quando ele chega aqui, o propósito, o objetivo era fazer com que toda a palavra, ou tudo aquilo que ele estava fazendo, ou liberando aquela palavra, era chegar no coração, sim, daqueles que estavam se perdendo, ou estavam perdidos, ou estavam de forma infrutífera. Quem, pastor? Israel. Israel estava de forma infrutífera diante do Senhor Jesus. Versículo 20. Quero só deixar registrado que Jesus, ele... Não é porque ele teve fome, e quando chegou lá a fome dele não foi saciada, que ele se irou no seu coração. E aí ele liberou essa palavra. Não, não é isso. Jesus tinha vários objetivos. Jesus tinha propósitos. E os propósitos de Deus nunca vão ser frustrados nas nossas vidas. Mateus capítulo 11, versículo 20... diz assim, Marcos 11 e 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Esse aparente milagre, que de fato foi uma destruição de quê? De uma figueira. Isso vai apontar de forma espiritual para o templo de Jerusalém aqui, que 70 anos depois foi totalmente destruído e que hoje ainda não foi reconstruído. Sabe, quando a gente vê aqui, Deus, ele mostra o propósito desse milagre, por que que ele fez esse milagre, a intenção que Jesus fez nesse milagre. E passando eles pela manhã, eu quero deixar registrado aqui a forma como Pedro se colocou diante de Jesus, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Muitas vezes ele indagou, ele perguntou, ele foi ao mestre, ele perguntou a Jesus, se ele teve alguma dúvida, ele queria ter entendimento, ele queria saber o que estava acontecendo, ele não sabia o que tinha acontecido, e ele simplesmente, ele perguntou a Jesus. Você tem perguntado a Jesus? Você tem perguntado ao Senhor? Em que caminho? Em que decisão? Você tem expressado a Jesus as tuas indagações? Você tem se prostrado mesmo diante do Senhor? Você tem chorado mesmo diante do Senhor? Sabe, quando começou a cantar o louvor, e é um louvor que marca muito a minha vida. Por quê, pastor? Porque esse louvor, ele foi um dos louvores que, quando a Alcioneide, ela primeiro entrava no carro, ela colocava o louvor, tipo assim, né, vou pegar esse louvor, fazer esse ambiente para quebrantar, para tocar o coração do meu esposo. Mas quando eu entrava no carro, eu fazia questão de tirar e fazia questão de colocar forró. Sabe? Queima, pega ele, Jesus. Mas por que eu estou falando desse jeito? Porque, eu até anotei, basta somente esperar o que Deus irá fazer. Então louve, simplesmente louve, está sofrendo, louve. Irmãos,
Jesus faz toda essa situação, Jesus prepara todo esse ambiente, ele faz o ambiente, ele libera a palavra, muitas vezes para que os discípulos não estavam entendendo, tendo aquela compreensão do que estava acontecendo, com um único propósito, com um único objetivo, e demonstrar algo que Jesus ele tem por essência, que é simplesmente não desistir de você, não desistir de mim, não desistir, Jesus não desiste de ninguém. Isso tocou muito no meu coração, em que aspecto? Já parou para pensar se Alcioneide tivesse desistido de mim? Claro que Deus poderia levantar outra pessoa. Mas o que é que eu estou querendo dizer? Seja você o primeiro a lutar. Seja você o primeiro a entender o que Deus está tocando em seu coração para se colocar à disposição na mão do Senhor. Então louve. Então louve. Não deixe que o agir do inimigo, não deixe que as batalhas que se levantem de cunho espirituais, porque é uma ação do inimigo. E muitas vezes o inimigo se levanta de tal maneira a simplesmente a tirar a tua força, a você não louvar, a você gerar uma barreira, a você colocar dificuldade em tudo e em todos. Mas o que Jesus simplesmente ele quis mostrar aqui, voltando para o texto, era que para que eles colocassem em prática algo que é vital, algo que é essencial, algo que na nossa essência temos que ter como forte o poder da fé. Que poder da fé é essa? Jesus, versículo 12, diz assim: ao que Jesus lhe disse, tendes fé em Deus. Não é simplesmente ter fé. Não, eu creio. Mas não é a fé que vai fazer um milagre. Não é a fé que vai trazer o teu marido. Mas não uma fé qualquer. Mas uma fé em Deus. Coloca em Deus a tua fé e Ele fará muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. É claro também que há situações que Deus não vai responder. Há situações que Deus não vai fazer. Mas isso não quer dizer que nós temos que tomar posse. E Jesus está dizendo aqui aos discípulos, a Pedro, olha, simplesmente eu estou purificando, eu tenho um propósito. Olha, a espiritualidade, sabe, de Israel está triste. Olha, a fé que eles deveriam ter, eles não estão tendo. Eles não estão exercendo essa fé. Mas essa fé que no versículo 23 diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que fará o que diz, assim será como ele. Eu perguntei logo para o pastor Tiago quando eu cheguei, se esse texto é de cunho literal. E aí, quando eu cheguei eu já sabia, mas eu queria perguntar para poder ficar bem, um pensamento bem alinhado e trazer aquilo que Deus tem uma unidade de fé. Quando a gente olha para a palavra de Deus e vê os montes, no Antigo Testamento a gente vê muito daquilo que é dificultoso chegar. Quando a gente vê os montes, lá no Antigo Testamento, muitas que a gente vê barreiras para se chegar, transpor dificuldades. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é colocar em fé, é simplesmente confiar no teu Deus. Segunda ação que a gente vê. Primeira, aparência enganosa. Poderia até colocar alguns exemplos, né? Os saduceus, os fariseus. O próprio Senhor Jesus muitas vezes fala, né? E ele até direcionou e ele confrontou, né? Sepulcro caiado, né? Aquilo que de forma exterior é lindo, mas quando a gente chega no coração é tudo, mas não tem aquela fé. Mas aquela fé genuína, aquela fé inabalável, aquela fé fruto de arrependimento.
Jesus faz esse milagre, ele fala do poder da fé, e logo em seguida ele fala: por isso vos digo que tudo o quanto em oração pediste, crês que recebeste, e será assim convosco. Terceira situação, ou terceira aplicação. Fé, o poder da fé e o poder da oração. É interessante que logo após esse milagre ele associa fé e oração. Eu posso te afirmar com toda a convicção que nós não devemos ter só fé, que nós não devemos ter só a oração, mas ter os dois associados em nosso coração, porque fé e oração, elas andam juntas. Fé e oração andam juntas. Por quê, irmãos? Por quê? Qual é o propósito? Qual era o objetivo do Senhor em falar para os discípulos? E isso se aplica aos nossos corações, em ter uma fé firme, uma fé sem duvidar no Senhor, mas uma fé que quando a gente olha para esses montes, que vai tipificar lutas, dificuldades, barreiras, e aí a nossa fé vai ser suficiente para que essa luta, para que essas dificuldades, para que essas barreiras caiam por terra. Você está crendo mesmo que tudo aquilo que está se levantando em teu coração, em a tua vida e na tua família, os obstáculos, não surge obstáculo não nas nossas vidas cristãs, como surge? E várias maneiras de obstáculos para nós não chegarmos aqui na igreja, na casa de Deus, obstáculos para não exercermos essa fé de crer verdadeiramente, muitas vezes. Não vai acontecer. E não sei. Não, mas eu vou orar. Não, mas eu tenho que fazer algo. O pastor Tiago até citou nos últimos estudos. Vai acontecendo, a brasa sai, o pastor citou isso. A brasa sai do braseiro e vai apagando. Se você sai da regularidade, da vida de piedade, da vida de oração, de orar, de fazer como Daniel, de 3 vezes ao dia ou até mais. Se você, consequentemente, deixa de orar, vai se distanciando de Deus, a sua vida vai se tornando infrutífera. E isso não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu e você tenham essa facilidade de se debruçar, de colocar os nossos joelhos no chão, de fazer um ciclo de oração, de ter autoridade, de orar onde quer que nós estejamos. Se é lá no trabalho, algo se levantou, vai lá. Faz o teu quarto de guerra, nem que seja lá no banheiro. Faz o teu quarto de guerra. Se tem uma outra coluna de Deus lá, chama, pega na mão e levanta um altar a Deus e de oração ao Senhor. Porque nós temos que crer, nós temos que evidenciar a nossa vida de piedade e de oração no Senhor. O que é que tem se levantado? Deixa eu te fazer essa pergunta que toca ao teu coração. As barreiras, os obstáculos, as dificuldades, têm te parado na tua vida de oração? Ou têm te levado na tua vida para mais próximo do Senhor? Porque se os obstáculos, o que Jesus queria tocar era simplesmente confia, mas confia em mim. Às vezes confiar que é meio difícil, né? Porque parece que às vezes, eu já até falei, parece que você coloca na mão de Deus, às vezes 48 do segundo tempo você tira da mão de Deus. Né? E é bem verdade. Mas é confiar, esperar, aguardar e saber que Ele é Deus, Ele é bom. Ao olhar para o texto, você vê o Senhor falando de uma aparência enganosa,
o Senhor Jesus falando do poder da fé, do Senhor Jesus falando do poder da oração. Mas o que mais me chamou a atenção aqui nesse texto foi ele associar a oração, a fé, ao perdão. Ao perdão. Você pensa que foi fácil para o John em liberar perdão? Quem você tem que perdoar? Quem você tem que pedir perdão? Quem você tem que liberar perdão? Sabe o que é verdade, irmãos? Vamos ser bem práticos. Parece que há um momento das nossas vidas, ou de forma de cunho espiritual, que a gente tem facilidade de pedir perdão. Me chamou a atenção aqui, quando se está de forma frutífera, a facilidade de pedir perdão, ela vai de forma brada, assim, sabe, com bastante facilidade. Mas quando nós tomamos esse caminho de estar caminhando para algo infrutífero, os nossos lábios, os nossos pensamentos se fecham até em pedir perdão. E aí, pedir perdão, quando a gente tem essa dificuldade de pedir perdão, nós temos dificuldade de até entender o perdão de Deus. Era justamente isso que Jesus ele queria tocar, versículo 25 e 26. 24 antes, né? Por isso vos digo que tudo quanto em oração pediste, credes que recebeste, e será assim convosco. E quando estiveres orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Fé, oração, pedir, com o coração limpo, purificado. Feche os teus olhos. Feche aí os teus olhos. Tem o poder de sondar o teu coração. Tem o poder. Mas na tua consciência, no teu coração, a quem ou qual situação a falta de perdão, ou eu tenho que tomar, ou nós temos que tomar essa atitude de trazer esse ambiente de perdão. Mas trazer esse ambiente de perdão onde Jesus está mostrando que simplesmente Israel tinha que se arrepender, que Israel tinha que olhar para os seus pecados, que Israel tinha que olhar para dentro do seu coração. Sabe por quê, irmãos? Quando a fé, quando a oração, quando isso vai perdendo a essência do ser cristão, é difícil de perder, de pedir perdão ao Senhor. E aí o Senhor está tocando, está ministrando, sim, de cunho a tocar o coração daqueles que estão se distanciando e até às vezes está perdido mesmo. Sabe o que é? Continua com teus olhos fechados mesmo. Sabe o que é mais complicado? É estar perdido dentro da própria casa de Deus. E aí, irmãos, o Senhor está mostrando que nós temos que olhar e entender que muitas das vezes nós ofendemos ao Senhor. Quando nós somos frutíferos, não temos as obras que o Senhor esperaria de mim e de ti. Vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Senhor, eis aqui, Senhor, os nossos corações. Senhor, perdoa-nos. Senhor, se em algum momento a nossa fé tem sido uma fé, mas uma fé, Senhor, vacilante. Uma fé, Senhor, onde duvida muitas das vezes diante dos obstáculos. Renova-nos, Senhor. Senhor, renova-nos de tal maneira
que pode ser, Senhor, do tamanho de um monte, ainda assim, Senhor, a minha fé, Senhor, a fé, Senhor, que vem de Ti, a fé em Ti, Senhor, vai nos dar, Senhor, o vigor, vai nos dar, Senhor, a força necessária, Senhor, de transpor, de passar, Senhor, adiante, diante desses obstáculos, diante dessas lutas, diante, Senhor, de tudo. Literalmente, Senhor, queremos confiar em Ti. Também, Senhor, o nosso coração, a maneira como Te pedimos, a maneira, Senhor, como nos prostramos, a maneira como falamos contigo, Senhor, aviva em nossos corações mais tempo de piedade, mais tempo de se prostrar, mais tempo de falar contigo, mais tempo de te pedir, mais tempo, Senhor, de se ajoelhar, Senhor, diante de Ti. Senhor, com um único propósito, Senhor. O propósito disso tudo, Senhor, não é uma mensagem, não é algo de cunho triunfalista, Senhor. Não, Senhor, não pela vitória, porque a vitória que eu enxergo aqui, Senhor, é a vitória de cunho espiritual. Uma vitória, Senhor, onde o maligno já caiu por terra, Senhor. Porque a vitória, Senhor, vem de Ti. Senhor, nós cremos, Senhor, que de forma frutífera, de forma espiritual, Senhor, Tu nos concederás vitória e vitória e vitória. Assim, ó Deus, nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. É interessante que quando há alguns resultados, e resultados quando colocamos a fé em ação, quando temos a vida de oração, quando somos transparentes com o Senhor, quando entendemos o poder que o perdão tem, em nossos corações, ele traz resultados tremendos. Sabe qual é o resultado? Bem simples. Pensa aí numa coisa bem impossível aí. Pensa aí. Pensa em algo impossível. Pensa em algo impossível agora na tua vida. Pensa em algo impossível que você está visualizando. E que você diz, não, aquilo ali não. Sabe qual é o resultado de Deus? É que Ele simplesmente pega aquilo que é impossível e torna possível a todos para que o poder de Deus seja manifestado. Se é para Jesus, pode ser melhor. Confiar é uma questão de decisão. Sabe por quê? Porque se você confia em Deus, Ele vai cuidar da tua vida. Alguns anos atrás, recente, 3 anos, 2 anos e meio, Deus bradou no meu coração da Alcioneide que nós deveríamos fechar o depósito. Nós passamos aproximadamente quase 2 anos com o depósito fechado. Por quê? Porque simplesmente confiar em Deus foi fácil. Mas Deus bradou em nosso coração que nós deveríamos confiar nele e ir para a dependência dele. Porque quando se vai para a dependência de Deus, Ele cuida. Quando se vai para a dependência de Deus, Ele faz o impossível. Quando se vai para a dependência do Senhor, Ele cuida da sua vida. Eu quero terminar essa palavra que Deus colocou no meu coração a te chamar aqui à frente e você colocar o seu coração totalmente na dependência dEle. Se é na vida emocional,
coloque na dependência dele. Se é na vida financeira, coloca na dependência dele. Se é na vida principal, que é na vida espiritual, coloca na dependência dele. Porque de uma coisa eu tenho certeza, o Senhor ainda pode secar figueiras para abrir os nossos olhos espirituais, para vermos a glória e o poder de Deus sendo manifestado nas nossas vidas. Graça, amor e arrependimento pleno diante do Senhor. Amém? Vem aqui à frente, vamos terminar. Pedir permissão ao pastor para a gente louvar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vamos manifestar. Vamos abrir o nosso coração. Vamos abrir o nosso coração a Deus. Porque às vezes, irmãos, tem uma vida de oração. Às vezes não é fácil de ter essa regularidade. Mas é necessário. Às vezes tem uma regularidade de uma fé, mas uma fé que confia, uma fé, sim, sabe, uma fé inabalável, uma fé que vai trazer, claro, resultados para as nossas vidas. Tudo isso, irmãos, vai desenvolvendo nos nossos corações aqui algo que o Senhor falou aqui para os discípulos. Constância, sabe, equilíbrio, ter essa vida, mais uma vida bem frutífera de cunho, de maneira espiritual. Para quê, irmãos? Para que os levantes do inimigo, as batalhas de cunho espiritual, elas não vão deixar de se levantar, elas vão continuar se levantando. Mas quando se levantar, ela vai cair por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o impossível se torne possível no seu coração. Que a forma frutífera de estar no Senhor em boas obras como? Em um arrependimento, mas um arrependimento genuíno nos nossos corações. Isso seja vital, isso seja essencial. Vamos louvar o Senhor. Alguém em seguida